Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e esse programa, queridos, é trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então você já sabe que nós estamos aqui na nossa grande jornada de ler a Bíblia de capa a capa. Você sabe que nós começamos ali no livro de Gênesis e lemos o capítulo 1, 2 e 3, quando nós então entendemos como foi a criação do universo, do ser humano, e como foi que o ser humano, o primeiro casal, decidiu viver longe da influência de Deus, desobedecendo a orientação de Deus. E aí nós entendemos como isso rompeu com toda a intimidade, a comunhão que esse primeiro casal tinha com o nosso Deus amado. E aí, queridos, nós já pulamos para o Novo Testamento. Por quê? Porque hoje nós vivemos no período da graça, do Novo Testamento. Depois que Jesus veio, depois que o nosso Deus Todo-Poderoso se fez carne, veio aqui na terra habitar entre nós e fez tudo o que fez por amor a nós, a mim, a você, ouvinte. E ali ele consumou naquela cruz o sacrifício inigualável, inalcançável, que pagou o preço do nosso pecado. Então, por isso nós passamos logo para o Novo Testamento. Já lemos o livro de Mateus todinho, o primeiro do Novo Testamento. E agora estamos no Evangelho de Marcos. Está comigo aqui também, queridos, a missionária Fátima Coimbra. Tudo bem? Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Renovação FM. Glória a Deus. Então, vamos juntos nessa jornada. Nós estamos aqui, queridos, no Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 20 e vamos aqui para o versículo 21, Então vamos nós aí. Temos aqui um título: O Pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. 22. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. Interessante, ouvintes, que você já sabe, só para relembrar, que a sinagoga é o lugar onde o povo de Israel se reunia para estudar as Escrituras. E esse era um dos principais da sinagoga, quer dizer, um dos líderes. Vejam que ele se aproxima de Jesus e se prostra, se ajoelha. Então ele já chega num sinal de adoração, Verso 23, então. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Olha que confiança que ele tinha em Jesus, Ele certamente ouviu falar das maravilhas, dos milagres que Jesus fazia, e cria de verdade que Jesus poderia fazer isso, impor as mãos e salvá-lo. E aí, o que aconteceu? E aconteceu que agora, no meio disso aí, apareceu um outro personagem. Uma mulher que estava enferma
há 12 anos. Isso, vamos ver, verso A 24. cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Jesus, então, veja, Jesus aceitou o convite, não é, daquele principal da sinagoga, daquele líder, e ele então foi seguindo esse homem a caminho da casa dele. Mas no caminho aconteceu isso. Ele encontrou a mulher que estava enferma há Tinha uma 12 grande anos. multidão, não é, seguindo Jesus e comprimindo, quer dizer, apertando ele. Empurrando. Como se faz hoje com astro de rock, né, com um artista O de pessoal cinema. fica em cima, Fica em cima, querendo gritando. tocar, gritando, né? 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, 26, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía. Ou seja, ela tinha gasto tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Ela estava piorando. Ela estava gastando dinheiro com os médicos, mas os médicos não estavam conseguindo resolver seu problema. Isso mesmo. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. 28. Porque dizia a si mesmo, consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha aqui que fé, né? Essa mulher também, assim como esse líder religioso da sinagoga, ela realmente acreditava, não é, que Jesus tinha esse poder. E na verdade o chefe da sinagoga, não é, ele veio chamar Jesus para orar. No caso dela, ela nem pediu oração, ela Só tocou. né, colocou a fé no coração que bastava tocar, né, na veste E de logo Jesus. seria curada. O que aconteceu no 29? E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Que milagre, hein? Que maravilha. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Vamos lembrar que Jesus sentiu, não é, esse poder saindo dele, mas que todo mundo estava apertando, né, tocando ele, né, Mas só ela tocou com fé, com né? fé. Veja o que então responderam aí os apóstolos, os discípulos, no 31. Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe que toda a verdade. Pronto, então a mulher, ela estava... Por que ela estava atemorizada? Não é? Porque naquela época, a mulher que estava com fluxo de sangue era considerada imunda. Ela não podia sair Não na podia rua, sair tinha que de ficar casa. em casa. Nos E aí, dias, se né? alguém nos dias do fluxo mensal de sangue, e se alguém visse uma mulher assim na rua, era condenada ao apedrejamento. Imagina só. Imagina. Ela se Então, arriscou muito, né? Essa mulher estava sangrando o tempo todo. Imagina como ela estava fraca também, não é? É Porque a verdade. pessoa sangrando o tempo todo, né? É. Então ela declarou toda a verdade. Que Ela ali disse já não era um fluxo normal, mensal. Era uma doença. Era uma hemorragia, uma que doença. não parava, né? E aí ela se acusou para Jesus, né? Dizendo, fui eu que toquei. Só que ela prostrou-se de novo diante de Jesus. Quer dizer, se ajoelhou Ajoelhou pela nos segunda pés. vez, não é? Uma pessoa se ajoelha diante de Jesus e ele aceita essa adoração, não é? Como Deus que ele é. Vamos ao 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Então vejam, queridos, né? Como o poder de Deus opera, mas a fé da pessoa que vai buscar É importante. é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos Né? Está aprender em isso outra também, parte, quando a gente mais adiante. for mais adiante. Isso é uma verdade fantástica da palavra. E isso, vejam que foi, não é, missionária, no caminho de Jesus indo curar Pra a casa filha de Jairo, de Jairo. Então agora que vai voltar para a história de Jairo, né? Porque É verdade. isso aconteceu no meio do caminho. Ele estava ali seguindo no caminho né, enquanto tudo isso aconteceu. Sim. Então agora vamos ao 35, a ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram
alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem ligar para essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Veja aí que a mensagem de Jesus, né? É exatamente isso que acontece na nossa vida, não é? É verdade. Quando a situação está difícil, quando parece que não há saída, quando às vezes até as pessoas que gostam de nós, não é, falam: olha, desista, isso não tem mais jeito. Aí Jesus se vira para você, ouvinte, para mim, para aqui, para a missionária Fátima, e diz: não temas, quer dizer, não tenha medo, crê somente, apenas creia na palavra de Deus. Só que aí Jesus tomou uma atitude que foi uma atitude que a missionária vai ler agora, no verso 37, que é uma atitude para preservar a fé das pessoas. Veja o que ele fez, no verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Então, Jesus levou um grupo pequeno, né? Pedro, Tiago e João. E aí veja o que aconteceu quando Jesus chegou na casa lá desse líder da sinagoga, do Jairo, né? 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, no 39, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha aí, Jesus já começou a uma usar declaração de fé, não é? Dizendo que a criança estava apenas dormindo, mas ela estava morta, não é? É verdade. E aí veja o que o povo fez com Jesus, no 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os vieram com ele. E os que vieram com ele, isso mesmo. Ele entrou onde ela estava, onde a menina estava. Isso, e aí, no veja, 41, vamos Jesus aí ao grande milagre, não é? Jesus mandou sair todo mundo, não é? Então, certo. É outra lição de Jesus, né? Quando a gente está enfrentando algo que a gente tem que usar a fé, às vezes a gente realmente não pode levar todo batalha, mundo. Não é? Não é todo amigo, toda amiga. Aquele pessoal que está chorando, se não lamentando, podemos levar. Meu Deus e tal. Não adianta estar perto, né? Porque não ajuda. Então, muitas vezes a gente tem que estar realmente naquele momento apenas com os companheiros e companheiras da fé, não é? As pessoas que estão junto com você, estão com fé crendo, mesmo, não é? crendo. E às vezes pedir que as pessoas que estão ali não estão na fé possam se dar espaço um pouquinho, não é? É verdade. Para que a fé possa operar. E aí no 41 vem o grande milagre, né? O que aconteceu? Tomando a menina pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. 42. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Olha aí, você vê um milagre, não é? Uma menina que estava morta e Jesus ressuscitou. E veja ainda a preocupação de Jesus, não é? Em preservar, em que ainda não fosse divulgado, não é, para todos. É verdade. Que ele estava fazendo essas maravilhas, né? Então, agora, queridos, vamos ver o que agora vai acontecer uma coisa impressionante. Vocês vão ver que isso acontece em muitas famílias, né? É verdade. Qual é o título aí, meu? Vamos para o capítulo 6 já, né? Aconteceu com você? Né? É verdade. Veja aí o que diz aí. Jesus prega em Nazaré. É rejeitado pelos seus. Capítulo 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os discípulos o acompanharam. 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga,
E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? 3. Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Atenção que aqui nós temos uma informação bíblica muito que importante. Choca, não é? Muitas pessoas. Porque, primeiro, não é? Aqui as pessoas que conheceram Jesus desde criança, né? Na sua cidade, quando viram a sabedoria que Jesus demonstrava quando pregava, não é? As maravilhas que Jesus fazia, eles se escandalizaram, disseram: como é que pode? É apenas o carpinteiro, não é? Como é que um carpinteiro pode falar das coisas de Deus com tanta autoridade, pode fazer tantas maravilhas? Então, o primeiro erro dessa turma foi menosprezar, não é? Jesus. Uma pessoa que, aos olhos dele, era uma pessoa humilde, sem condições, não era um doutor da lei, não é? Doutor das Escrituras. No entanto, os doutores das Escrituras não entenderam nada das Escrituras, não reconheceram o Messias, o Salvador, que é Jesus, que estava na frente deles. Então isso é uma lição para nós, não é? Que a gente não deve olhar as pessoas pelas suas capacidades, mas sim pelo que Deus faz, pela disposição da pessoa em servir a Deus. Conforme for essa disposição, Deus vai usar. E aqui, queridos, no verso 3, é o grande revelação. Anote aí na sua Bíblia, no seu caderninho, passe um marca-texto para você nunca mais esquecer. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Fácil, né, de decorar. Marcos 6, 3. Diz assim: não é este... As pessoas que conheciam Jesus, não é? Vamos não é este repetir. O carpinteiro, filho de Maria... mãe, né? Maria, que irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Olha aí os irmãos de Jesus. Porque observem que as pessoas da cidade não sabiam que Jesus tinha sido colocado na barriguinha de Maria pelo Espírito Santo. Pensavam que, como Jesus nasceu depois do parto normal, todo mundo pensou que ele era filho mesmo de Maria e José. Não é? E aí, veja que eles falam, não são seus irmãos, o nome de 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. Mas pastor, missionária, mas não diz que era Virgem Maria? Como é que Jesus teve ela virgem até ter Jesus. Depois ela viveu maritalmente com seu marido José, que é a bênção de Deus, né? O casamento é uma bênção. Depois que ela casou, filhos, realmente, né? Tiago, José, Judas e Simão, 4 homens. E também dizem: e não vivem aqui entre nós suas irmãs? A Bíblia não diz quantas irmãs, mas suas irmãs, mais de uma. Mais de uma. Naquela época, como a mulher não tinha uma importância na sociedade, por isso que político, não tem o nome delas. Não tem o nome delas, mas é mulher mais de uma, era né? Zero à esquerda. Era zero à esquerda, impressionante, né? E aí escandalizavam-se dele, quer dizer, não aceitavam que um homem humilde, que era carpinteiro, nascido ali pelo conhecimento dele, né? Pudesse estar fazendo aquelas maravilhas. Então, o que Jesus disse, missionário? No verso 4. Aí. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha, isso é uma pura verdade, não é? É verdade. E aí, isso por quê, queridos? Porque os parentes da gente muitas vezes nos viram crescer, conhecem as nossas falhas, conhecem a nossa vida passada, e aí eles falam assim: não, mas fulano, aquele Gilberto fulano é pastor tão agora, fraco, Fátima é missionária. Como é isso? Não, mas um dia desse ele estava fazendo assado e assim. Ah, mas esse irmão está pregando a palavra. Trabalhava ali. Mas esse irmão não é faxineiro, não é porteiro, não é gari. Como é que ele pode pregar a palavra e coordenar uma igreja? Então,
é isso, o mesmo tipo Espanta de... o povo, né? Como Espanta, é que a pessoa né? que não conhece certas coisas administrativas dirige e organiza uma igreja? Você vê como o Espírito Santo derrama capacidade, unção, né? A palavra unção quer dizer capacitação, capacidade. Jesus capacita a gente. Capacita. E aí, olha, como fruto dessa incredulidade das pessoas da cidade, né, de Jesus e da sua família, o que aconteceu no verso 5? Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. 6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então vejam que coisa. O resultado, queridos, quando mesmo uma pessoa que serve a Deus está ali na autoridade, não é, do nome de Jesus, operando maravilhas, mas quando há ali no ambiente, não é, pessoas que estão incrédulas, né, que estão menosprezando, foi o que aconteceu. Veja que nem Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, pôde ali fazer muitos milagres, curou apenas alguns poucos enfermos, né, fazendo a imposição das mãos. Por quê? Porque aquele pessoal olhava para ele, não é, missionário? E não dava nenhum valor. Nenhum valor. Né? Veja que a Bíblia diz assim no 6, admirou-se da incredulidade Gilberto Costa está deles. ensinando a palavra no Já rádio. pensou? Quer dizer, Jesus se admirou da incredulidade daquelas pessoas. Né? Veja que para Jesus se admirar, né? Se assustou, ficou admirado. E aí o que aconteceu? As pessoas daquele local, não puderam, elas perderam, né? a bênção. Perderam a bênção. Não puderam ser curadas. Quantas pessoas deviam estar opressas ali, oprimidas por demônios, endemoniadas, não puderam ser libertas. Surdos, né? Cegos, mudos, leprosos, né? Pessoas tristes, né? Com depressão. E aqui no final do verso 6, ele diz assim, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas, próximas, né? A ensinar. Ou seja, Jesus ele não pôde fazer muitos milagres ali, então o que ele fez? Foi para outros lugares que estavam receptivos, não é? Exatamente. Ao seu ensino e aos milagres, não é? Então, isso é realmente muito triste. É algo que a gente vai ter que tomar muito cuidado, queridos, e para você não desanimar, não é? Não desanime. Se as pessoas ao seu redor não te dão bola, não te dão crédito, não desanime. Permaneça pregando a palavra. Saiba que muitas vezes... Se chamarem você de fanática, eu já fui chamada de fanática um montão de vezes. Não é verdade? Eu digo, eu adoro ser fanática de Jesus. É demais, tão bom. E não esqueça que enquanto os seus parentes ou familiares ou conhecidos talvez não vejam em você ainda, não reconheçam, né? A mulher de Deus, o homem de Deus, que você não esqueça que o Senhor envia pessoas para cuidar deles, né? Quantas vezes a gente, né, missionária, com pessoas na rua conversando, falando de Jesus, a pessoa conta a vida para nós e a gente convida para ir no grupo e a pessoa vai. Engraçado, mas meu parente me chamava o tempo todo para ir para a igreja e eu não ia. É tão bom. Tão bom. Minha irmã, uma senhora uma vez disse, minha irmã me chama faz 10 anos. Eu nunca fui, não é? E no convite nosso de estranhos, a pessoa foi. Então, é assim. Uma outra disse para mim, poxa, minha tia sempre me chama para ir à igreja. É verdade. Mas eu não ia. E agora eu estou vendo que é bom, como você está falando aí. Então, pense em uma coisa. Enquanto você está cuidando da obra de Deus, o Senhor envia também, não é, mensageiros ali para cuidar dos seus parentes, dos seus amigos. Que talvez por um convite seu não vão, mas por um convite de estranhos vão até a presença de Deus. Agora não esqueça de manter diante dos que lhe conhecem a oração e manter o seu testemunho, né? Um testemunho que possa realmente exalar uma nova mulher, um novo homem, né? Uma nova mulher, um novo homem. Possa exalar o perfume de Cristo, né? Que as pessoas vejam em você como viam em Jesus aqui, vida, né? Viam as maravilhas, que eles perguntavam, como é que pode ele fazer essas maravilhas? Ele antes era carpinteiro. Não é? Então, é muito, muito bonito realmente isso, e fique firme, não é? Não desista, continue firme rumo ao alvo.
Nós vamos agora, queridos, continuar daqui a pouquinho no verso 7. Vamos fazer um pequeno intervalinho agora. Fique aí na paz de Jesus, ouvindo esses louvores maravilhosos, aí, adorando esse Deus tão lindo, né, que faz tantos milagres, crendo que Ele é poderoso e pode fazer tudo que é necessário fazer na sua vida para que você nasça de novo, tenha uma nova oportunidade, zere o contador da sua vida, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos, né, Luciana? Até já. Até já. Fique na paz. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito bem. Missionária, se a pessoa não viu o primeiro bloco do programa de hoje, ou gostaria de ouvir de novo, ou gostaria de ouvir os programas anteriores que fizemos aqui na Rádio Renovação, o que ela deve fazer? Ela pode fazer o que para ouvir? Ela deve acessar o Facebook, procurar na pesquisa o nome Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Como é mesmo o nome? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Anotou aí, ouvinte? E ali procurar a área de vídeos, onde ela vai encontrar a gravação apenas, né, do programa. O programa áudio, do áudio, Isso. Na área de vídeo, né? Mais de 100 programas. Tem mais de 100 né? programas. Só da Bíblia já são quase 50, né? Fora os outros. São assuntos variados: dízimo, saúde, desemprego, perdão, depressão, a fé, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Tudo bonitinho explicado para você, né? Bem, vamos então dar sequência aqui. Nós estamos no Evangelho de Marcos, já estamos aqui no capítulo 6 e vamos aqui para o versículo 7. Qual é o título que tem? As instruções para os 12. Vamos ver então. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Olha, sobre os demônios, né? Exatamente. Para expulsá-los, né? 8. Ordenou-lhes que não levassem para o caminho, nada levassem para o caminho. Exatamente. Exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. O que é alforje? É aquela sacola onde o pessoal levava o dinheiro, né? Na época. Então, veja, Jesus mandou eles irem para o caminho que Jesus ia indicar de 2 em 2, sem levar nenhuma provisão, né? Nem dinheiro, nem nada. Pão, nem comida. Apenas um bordão. É como se fosse um cajado, né? Para ajudar poder a andar. É que as estradas não eram como as estradas de agora, né? Eram pedras. Muita pedra, né? Muita pedra. E no verso 9, o que Jesus diz?
e lhe disse que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Quer dizer, não usassem uma roupa muito chique, vamos dizer assim, né? Uma roupa mais simples. 10. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecer aí até vos retirardes do lugar. Olha aí, então veja que Jesus pediu, não é? Que eles fossem totalmente na dependência de Deus, né? Exatamente. Sem levar dinheiro, porque a gente quando vai fazer uma viagem, a gente planeja, né? A gente prepara o dinheiro direitinho, mas nesse caso aqui, Jesus ele realmente queria mostrar, né? Ensinar aos seus discípulos que eles poderiam fazer a obra de Deus, seguindo, obedecendo a palavra, com obediência, com humildade, sem depender de ninguém, mas apenas dependendo de Deus. Né? E aí Jesus disse, quando entrares em alguma casa, permanecer aí até vos retirardes do lugar. Fique na mesma casa enquanto ficar naquela cidade, né? E aí no versículo 11, o que Jesus diz? Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Olha, e agora? Então, veja que é como Jesus dá liberdade, o livre-arbítrio para nós. É verdade. O que ele disse? Se vocês chegarem no lugar, não quiserem, o pessoal não quiser ouvir, vá embora, não fique insistindo, não é? Vai embora, sacuda o pé, não é? Sacuda o pó da sandália em testemunho contra eles, ou seja, como quem diz assim, ó, dessa cidade, dessa casa, eu não vou levar nem o pó. Isso. Não é? Então veja que você pode pensar, mais pastor, missionário. Jesus foi tão brabo. Por que isso, né? É porque esse é o livre-arbítrio, não é? É verdade. Jesus não obriga, mas ele também fica do lado ali, aguardando uma decisão da pessoa, né? De entregar o caminho. Ele não fica feliz, mas ele respeita a decisão de cada um. Cada um que são 2 caminhos, fé, né? Não é? Exatamente. Verso 12. O que aconteceu então? Eles foram, será que os discípulos foram? Vamos ver. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Olha aí, então tá aí, vocês verem como a unção com óleo, né? Pastor, mas esse óleo é o óleo da igreja, é o óleo, que óleo é esse? É o óleo de Israel. Que óleo é esse? Queridos, óleo nessa época era o azeite, né? O pessoal chamava o azeite de oliva, de óleo. Que a gente... Então hoje... É isso que a gente faz. Compra o azeite, né? Compra o azeite. Consagra, apresenta a Deus. E você pode fazer isso na sua casa também. Bota no vidrinho, né? Pequenininho. E aí, veja, a Bíblia nos ensina isso. Porque o óleo, ele é usado na Bíblia representando o Espírito Santo. Né? É verdade. Então, o que eles faziam, os discípulos? Eles expulsavam demônios e curavam muitos enfermos, fazendo o quê? Ungindo. Então, pega o vidrinho de óleo, como se fosse um perfume, né? Bota no dedinho e unge a pessoa, mela assim a cabeça, né? A testa com óleo. Veja que se você não tiver um óleo na hora, isso não impede de você orar em nome de Jesus e a pessoa ser curada, né? Porque não é o óleo que é o nome de Jesus. É o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus e o fato de Jesus ter levado nossas dores, nossas quando enfermidades na cruz. Quando a gente consagra o óleo, ele se torna... Né? Aí, quando a gente consagra o óleo, ele está ali separado por Deus e a Bíblia nos diz, não só aqui, não é? Mas a gente vai ver em outras passagens a importância do óleo como ferramenta de trabalho. Mas entendam, o óleo não tem poder e se você não tiver o óleo e não tiver fé, ore em nome de Jesus que a pessoa vai ficar curada, tá bom? Isso aqui é apenas mostrando... Quer dizer que se ela tiver o óleo e não tiver fé, nada vai acontecer também. E se não tiver o óleo, não deixe de orar. Não fique dependendo de um objeto, de uma substância, né? Você tem o nome de Jesus. E aí o que aconteceu a seguir? Vamos para o versículo 14. A morte de João Batista. Oh, que pena, João Batista, tá vendo? Tão abençoado. 14, né?
Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Herodes era o rei da Judéia, era o judeu que governava a Judéia, que mesmo sob domínio romano, os romanos tinham um governador, né, que era Pilatos, mas eles permitiam que a Judéia, que a terra de Israel, tivesse um rei que obedecia ao governo romano, que era o rei Herodes. Pelo menos tinha um rei. E alguns diziam, vou repetir aqui para vocês se lembrarem. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam exatamente, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Tá vendo? Esse pessoal acreditava em reencarnação, né? O pessoal que estava enganado. E outros diziam o quê? No 15? Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta, como um dos profetas. Tá vendo? Pensavam que era o profeta Elias que tinha voltado. Também pensavam que Jesus era um profeta, como Isaías, Jeremias. E aí, isso despertou um interesse no rei Herodes, né? E aí, o que aconteceu no 16? Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu? Tá vendo aí? Porque veja que esse rei também não estava sintonizado com a palavra de Deus, né? Ele não estava na fé. Ele não estava na fé. A palavra de Deus nos ensina que ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois disso vindo o juízo, e que a pessoa, quando desce à sepultura, não retorna, né? Então, não podia ser João Batista, né? Não podia. Então, o rei Herodes também estava fora, mas como ele tinha mandado cortar a cabeça de João... Ele estava ali com aquele remorso, né? Com aquele peso de ter mandado matar. E aí, o que aconteceu no 17? Ele vai explicar por que ele mandou decapitar João, né? Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, e mandara prender a João e atá-lo no cárcere. 18. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. 19. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que ele era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Tá vendo? Esse rei até que ouvia João. Ele ouvia a palavra, de boa mente, quer dizer, com a mente aberta. Ele estava ali ouvindo, gostava de ouvir. Quase se convertendo, não é? Foi por pouco. Mas aí a esposa estragou, né? Usada pelo diabo. Veja o que fez aí no versículo 21. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais, aos militares e aos principais da Galileia. 22. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe lhe pedires, mesmo que seja metade do meu reino te darei. 24. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. 25. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me deis num prato, a cabeça de João Batista. Coisa horrorosa, não é? Coitado do Olha rei. que rei bobo, não é? Que foi dizer, me peça o que quiseres que eu te faça, né? Eu te dê. Mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Vejam, ouvintes, tudo isso por causa de uma dança, não é? Veja que era um rei, e esse rei, ele entrou nesse problema, porque depois que o rei dava a sua palavra, ele não podia voltar atrás. Então veja que por conta de uma dança sensual, hoje não é diferente, né, missionário? Hoje tem muitos homens que estão aí cegos, né, que muitas vezes acabam um casamento de anos
destroem aí por causa de sua uma família, noite na por causa farra. de uma noite, por causa de uma dança, de um rebolado, né? De uma roupa, de uma moça com a roupa curta, com sensualidade. Então veja que esse tipo de opressão, não é, está ali na vida da pessoa desde os tempos de Jesus, não é, desde sempre que há esse problema. Então, no verso 26, depois que a moça pediu isso, o que aconteceu com o rei? Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhes quis negar o pedido, né? 27. E enviando logo o executor, mandou-lhes que trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E 28. Trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e esta, por sua vez, à sua mãe. 29. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Que coisa, né? O João, que Jesus chegou a dizer sobre João, assim, que nunca houve um homem como João, nascido de mulher, não é? Então, como João foi importante, foi João Batista que trouxe, não é, missionária, o ensinamento do batismo nas águas, né? Jesus se batizou, se arrependesse, né, com ele, né, dos seus pecados. Jesus também foi ser batizado por ele. Então ele trouxe, queridos, esse ensinamento que precisava vir primeiro do que Jesus. O ensinamento de que é necessário que a pessoa se arrependa, viu, queridos? É muito importante que você se arrependa dos erros diante de Jesus, né? Colocando assim Jesus em primeiro lugar, não é? Colocando, e realmente com o coração quebrantado você possa se apresentar diante de Deus, não é? É verdade. E possa com isso receber de Deus o seu perdão, mas para isso é necessário o arrependimento, né? Que João ensinava. Então, uma pena esse acontecimento, mas uma pena. O nosso querido João está lá na glória, na presença de Deus, só aguardando aqueles outros, né, que já entregaram o governo de suas vidas a Jesus, né? Então vamos em frente. Agora voltam os apóstolos na presença de Jesus. O que acontece aí, senhor? A primeira tem um subtítulo aqui chamado A Primeira Multiplicação de Pães e Peixes. Verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. 31. E eles lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Tá vendo? Quanta gente eles tinham que atender, né? No 32. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Descansar um pouco. 33. Muito, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades. Chegaram antes deles. Não adiantou, né? Não adiantou, eles queriam descansar, mas chegaram antes deles. Verdade. 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Olha só, hein? Essa figura é muito interessante. Imagine a ovelhinha, não sei se o ouvinte já viu, a ovelhinha é um animalzinho extremamente assim dócil, não é? Na hora de tosquear a ovelhinha, ela fica quietinha lá, e aí vai passando, né, o tosqueador, a maquininha nela para tirar a lã, ela nem dá bola, nem chora, nem nada. Então a ovelhinha é um animal, por isso que Jesus nos compara, quer que nós sejamos ovelhas, né? Que é um animalzinho sem malícia, ali bem humilde, que é fácil também de enganar. Então Jesus olhou aquela multidão sedenta, né, dos milagres, dos ensinamentos, das maravilhas que Jesus fazia, e Jesus compadeceu-se, né? Teve pena da multidão, porque eram como ovelhas que não têm um pastor, quer dizer, ovelhas que estão desgarradas, espalhadas, né, no pasto e desprotegidas contra qualquer ataque, né? Então o que aconteceu? E passou a ensinar-lhes muitas coisas. 35. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar,
já é avançada a hora. 36. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. 37. Porém ele lhe respondeu: dai-lhe-vos mesmo de comer. E aí os discípulos disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Porque era muita gente, não é? Então, os discípulos estavam preocupados, estava anoitecendo. 300 dias, né? E eles não 200 tinham dias de o que comer, essa multidão. trabalho, né? E aí os discípulos disseram: mestre, vamos mandar o pessoal embora, o pessoal arrumar comida. Mas Jesus disse: não, vocês, meus discípulos, é que vão dar de comer a essas pessoas. Aí os apóstolos disseram: é tanta gente, vai ser uns 200 denários de pão para comer esse povo todo. 200 denários, queridos, um denário era o valor que se ganhava por um dia de trabalho. Então 200 denários, né? São 200 dias de trabalho. Quase mais da metade de um ano, né? Então era muita gente. E aí, o que no 38 Jesus disse a eles? E lhes disse: quantos pães tende? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. 39. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. 43. Ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens. Fora as mulheres e crianças. Fora mulheres e crianças. Porque então, esse homem aí dizer, é homem. Homem. Quer dizer que 5 pães... Sexo masculino. Sexo masculino. 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Mulheres e crianças. Então quer dizer que era foi um milagre de multiplicação. Mais de 15.000 pessoas. Mais de 15.000. Um milagre de multiplicação. Então, queridos, para vocês verem que Jesus, ele realmente tem poder para trazer para a nossa vida, mesmo quando parece que não há uma saída, não há uma solução, não há algo que você invista, né? Você olha para todo lado e não vê saída. Saiba que Jesus é poderoso para trazer a multiplicação para a nossa vida quando isso é necessário. Porém, você precisa estar ligado em Jesus. Não procurar Jesus, né, missionário? Apenas por interesse, né? É verdade. Assim, eu quero ir porque eu quero ficar rico. Eu quero participar de um grupo que ensina a ficar rico. Então, você não está com a motivação correta, né? Você tem que buscar o reino de Deus, como nós já lemos em Mateus. Quer dizer, o governo de Jesus sobre a sua vida, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas em primeiro lugar, né? Acrescentadas. Todas primeiro as outras Jesus. coisas vão ser acrescentadas. Então a gente tem que estar ligado realmente na ordem das coisas, né, missionário? É verdade. Então, dentro desse propósito, nós vamos orar, queridos. Eu queria que, se você pudesse, fechasse os seus olhos, vamos orar pela sua vida agora, baseado em tudo isso que nós hoje tivemos de alimento do Senhor, né? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença e apresentamos, Pai, a vida desses ouvintes. Pedimos que o Senhor fortaleça esses ouvintes que por acaso estão sendo aí sofrendo abusos ou sofrendo chacotas, né? Ridicularizando. Às vezes são familiares, são entes queridos. Dê, Senhor, sabedoria e força para que permaneçam firmes na fé, porque isso aconteceu também contigo, Jesus. E o Senhor nos deu exemplo aí. Pedimos também, Pai, por essas pessoas que estão aí sem provisão, Pai, que estão doentes, que estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas, que estão muitas vezes
sem condições mesmo de comprar comida direito, foram afetadas por essa crise, esse desemprego. Pai, nós clamamos por essas vidas, Senhor. Por uma providência, por uma multiplicação. Traz, Senhor, provisão na vida dessa pessoa, principalmente, Pai, trazendo um emprego, um trabalho. Não bolsa qualquer coisa, Pai. Nenhum assistencialismo. Assim diz a Tua palavra, Pai, que o trabalhador é digno de seu salário. Então as pessoas precisam de um emprego para terem, Pai, se sentirem honradas, para terem uma utilidade, se sentirem úteis, poderem se realizar na sua vida profissional. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa abrir, Pai, as portas na vida desta pessoa, mas acima e primeiro que tudo, Senhor, que o coração dessa pessoa possa ser cheio do Teu Espírito Santo. Amém. Que essa pessoa possa ser salva, liberta, transformada e que tome a decisão mais importante de sua vida, que é a decisão de entregar o governo de sua vida ao nosso querido Jesus. E se você, ouvinte, que está nos acompanhando, realmente acredita, crê e deseja que isso aconteça na sua vida, diga aí amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, né? Muito bom a gente orar. Queridos ouvintes, estamos por hoje, ficamos por aqui e lembramos que poderemos estar juntos, né? Se você quiser estar pessoalmente no Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, nos reunimos toda quinta-feira, às 8 da noite, na Requinte Recepções, ali no bairro do Arruda, próximo ao estádio do Arruda. Daqui a pouquinho vem uma vinheta dizendo para você direitinho o endereço. E, missionária, se a pessoa não conseguiu ouvir esse programa todo, como é que ela faz para ouvir esse e outros programas anteriores? Acessa o Facebook dela e na pesquisa coloca o nome do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Como é mesmo o nome? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Só, e vai na área de vídeos e ali você vai encontrar todos os programas do rádio já gravados. Tem mais de 100 programas. Mais de 100 programas para você poder ouvir e receber essa palavra de Deus, tá bom? Então fiquem todos, queridos, na paz e na graça de Jesus e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Paz. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.